Bom, então hoje voltando ao nosso estudo do 15º capítulo do livro No Mundo Maior. Na semana passada, retrasada, né? Nós entramos no capítulo que se chama Apelo Cristão e é um capítulo que está falando muito sobre... É uma, é, um, é uma chamada de atenção a todos nós cristãos, né? Mas é uma palestra que está acontecendo espiritual, uma palestra direcionada a irmãos que são cristãos, que não estão sendo coerentes com o que o cristianismo nos pede, né? Nos apela e, portanto, é um novo apelo. É uma chamada de atenção a determinados pontos que nós, muitas vezes, não damos a devida atenção e realmente agimos de maneira muito incoerente se nos dissermos cristãos. Boa noite, Lela. Tudo bem? Vamos começar agora aqui. Oi, boa noite. Desculpa a demora. Imagina. Então, a gente, no item 14 aqui, que foi onde nós paramos da última vez, a gente estava falando justamente disso, de inúmeras recomendações que o instrutor está fazendo, e nós estávamos observando a questão dessa incoerência. O quanto que muitas vezes nós temos as instruções, mas agimos de maneira totalmente diferente, diversa daquilo que o Cristo nos pediu. E eu chamei a atenção justamente para isso. Por que nós precisamos ler isso para identificar coisas que são óbvias? Mas como que muitas vezes o nosso cérebro, né, o nosso egoísmo, a nossa limitação ainda passa por cima, realmente. Então nós vamos dar sequência a partir daí. Está no meio da conversa, da palestra. E aí ele continuou falando, então, por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Quer dizer, por que você acha que só pelo que você fala, e mesmo que seja totalmente incoerente com o que você faz, por que vocês acham que isso vai ser suficiente para a gente estar bem do lado de lá? Por que a gente acha que isso é suficiente para conquistar o paraíso? Esquecestes que o Verbo divino em seus fundamentos é sempre criador? Porque no Evangelho fala, né? Desde o Velho Testamento. O Verbo, citado desde da Gênesis, mostrava que o Verbo de nosso Pai, né, de Deus, ele criava. Quer dizer, não é para ser somente palavras. É para que a gente crie, para que a gente faça, para que a gente tenha obras. Como Paulo também falou, né? A fé sem obras é morta. Então nós estamos nos esquecendo disso, então basta a gente frequentar um determinado ambiente religioso, nos dizermos cristãos, falar assim, eu realmente acredito em Jesus, acredito em Deus, mas eu não preciso mudar, não preciso agir de maneira coerente. Isso não está nos pedindo para que a gente se torne perfeitos, porque não é essa a questão. É uma jornada que exige um esforço contínuo, diariamente, nós nos superarmos em determinados pontos. O que a gente não pode é ficar estacionado. A gente tem que continuar produzindo essa transformação. Como admitir a redenção ao preço de simples palavras, a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Então, apesar de ele estar chamando a atenção, né, daqueles cristãos, principalmente como a gente, vamos lembrar, no capítulo está
sendo dirigido a cristãos que ainda não aderiram às revelações espíritas. Porque o espiritismo não veio tomar o lugar de ninguém, ele veio revelar informações, acrescentar informações que isso pode ser válida para qualquer religião. Então, o instrutor está dando esse alerta, né, esse puxão de orelha, mas ao mesmo tempo está falando assim: eu não estou tirando, deixando de reconhecer o caráter sublime da vossa tarefa no mundo, dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, de todas as religiões. Mas ele lembrou de um detalhe importante: Jesus fundou uma religião que é conhecida pelo fundamento principal dela como a religião do amor universal. Foram os seres humanos que foram abraçando essa ideia, mas cada um isolando essas ideias em dogmas, em conceitos e dividindo o que deveria ser universal em fragmentos da humanidade. Então, os sacerdotes políticos dividiram essa religião do amor universal em várias escolas orientadas por esse separativismo, né, esse sectarismo que é injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Então, se nós hoje, nós já falamos várias vezes, principalmente, né, quando a gente está estudando os romances de Emmanuel, as obras do Paulo Estevão, há 2000 anos, os 50 anos depois, a gente vê os cristãos, principalmente o Paulo Estevão, porque a gente entende que hoje a gente tem o cristianismo pelo trabalho, pelo esforço, como ele fala, a coragem e a nobreza destes primeiros cristãos, os apóstolos, Paulo, que depois, apesar de inicialmente ele perseguir Jesus, depois ele entende e se rende, né? E começa a fazer um trabalho de divulgação. Então, é pelo esforço deles que hoje nós temos a mensagem do Cristo. Só que os continuadores, pelo egoísmo, né, pelo orgulho, foram puxando alguns detalhes, isolando algumas situações para que as religiões fossem particularistas, elas fossem só beneficiavam aqueles que, mas Deus não beneficia somente aqueles que se aqueles que se alinham às correntes do bem, à divina, às divinas leis, é claro que vai estar recebendo mais claramente a resposta do alto. Mas todos são filhos de Deus. Então Deus está esperando o movimento de todos, independente de que religião seja, independente se tenha religião ou não. Qualquer um que tenha boa vontade de seguir, de entender, de buscar a melhora ou o caminho do bem, vai encontrar a resposta do alto. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação da terra. Então, o trabalho, né, a busca pela elevação da humanidade e santificação da própria humanidade e da terra continua. O evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Então, independente daqueles que desviaram, que se pegaram a mensagem principal
e deturparam, independente dos erros cometidos pela humanidade por determinadas pessoas, a essência do evangelho continua inalterada. Porque o Cristo deixa aquilo que é imutável, aqueles que entendem transparecem isso da maneira mais sublime, e os que desviam isso, desviam só momentaneamente. Naquele contexto, é claro que existem consequências, influenciam pessoas, e isso acaba acarretando uma série de transtornos, tanto para aquela pessoa quanto para aquele que influenciou, mas a essência do evangelho continua a mesma. Luma, boa noite, eu vi que você entrou aí agora, nós já estamos no meio aqui, mas depois, se você quiser, você pega o início ali do que a gente estava começando. E eu deixo sempre à vontade, viu, Luma? Se você quiser interromper, fazer alguma pergunta ou alguma observação em qualquer momento, é só abrir o microfone ou levantar a mãozinha, tá bom? Mas seguindo aqui. Então, o evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes, acaso, servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? Quer dizer, a gente tem que ter a ideia do seguinte: a verdade, como em muitas mensagens, né, eles nos esclarecem, ela é como a luz. A verdade é o esclarecimento, é a luz. Então, a luz, ela pode estar no pântano, mas ela não se contamina. Então, por mais que existam ainda inúmeras pessoas desviadas desse caminho da luz, a essência dessa luz continua a mesma. E é como ele falou ali, né? Por mais desvios que aconteçam, não está alterado a beleza e o princípio do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Jesus nos amou. Então, não acreditemos que por mais que a humanidade erre, que algumas religiões ou algumas pessoas, alguns templos estejam ali agindo de maneira contraditória, que isso vai interferir na bondade divina, na verdade divina. Então, não está restrito a esses ambientes que são de pedra, como Jesus mesmo também falou. Tudo isso que é pedra vai um dia estar abaixo. Quando os discípulos, né, perguntaram sobre a grandiosidade das coisas dos templos, ele falou: pois eu te digo que isso daqui um dia vai ser pó. E a verdade é o que vai persistir, e dito e feito. O Império Romano passou, os templos de Jerusalém foram destruídos, reconstruídos, destruídos de novo. O povo hebreu, tudo aquilo, né, que existia materialmente falando, passou. Mas a verdade, a ideia, a essência do Cristo continua igual. A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Então aí aqui ele faz um alerta sobre a questão da preocupação exagerada com o culto exterior. E Jesus também alertou isso na época, porque os fariseus estavam extremamente preocupados nos rituais, no sábado, no lavar as mãos para comer, e tanto é que pergunta para ele, os seus discípulos, eles nem lavam as mãos, então como é que está tornando eles impuros? E Jesus fala, não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca, porque o que sai pela sua boca é o que está o seu coração dizendo. Então,
chamando a atenção naquela época, Jesus já nos esclareceu, e agora o instrutor aqui mais uma vez reforçando. Não importa o exterior. É claro que muitas vezes os cultos, os rituais, podem ajudar a concentrar, podem embelezar algumas atitudes, mas não é a essência. A essência é o sentimento, a essência é a intenção. E ele continua falando. Infrutífera seria a divina missão do Mestre se a Boa Nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Quer dizer, se realmente isso pudesse prejudicar, né, o sectarismo teria realmente alterado, mas não, a verdade continua inalterada. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Então, se a gente acha que discutir religião ou ficar nessa briga para ver quem tem razão, se é o espírita, se é o evangélico, se é o testemunha de Jeová, se é o católico, isso não é o cristianismo. Isso daí é disputa de egos de nós. Se a gente acha que isso vai esconder o que a gente carrega, que fique claro. A essência das nossas intenções, a essência do que a gente carrega no nosso coração, vai estar sempre exposta ao mundo espiritual e também a nós mesmos quando tudo isso cessa. Essa cortina de ilusões que a vida encarnada nos coloca, nos mostra muitas vezes, do lado de lá não existe nada disso. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Então, olhem isso que interessante, né? Como a gente começou, antes da gente entrar no estudo, né, a gente estava falando o quanto que esse livro é importante para a psicologia humana, para a área da psicologia da ciência humana também, mas mostrando que a religião ela tem um papel fundamental como força equilibrante do pensamento, para colaborar na harmonia da mente humana. E, infelizmente, por que existe esse chamado de atenção? Porque, infelizmente, a humanidade tem utilizado da religião para objetivos opostos, gerando cada vez mais conflito, disputa, desequilíbrio. E então aqui ele nos voltando a refletir sobre a essência da religião, que ela é para levar equilíbrio, saúde mental e amor universal, como falou ali atrás. Oi, pai, tudo bom? E aí ele segue falando, na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis, da animalidade, de que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside a existência. Então é na fé, é na religião que nós vamos encontrar força para poder dosar a nossa
a nossa, o nosso amor pelas coisas de maneira desequilibrada, porque a paixão nada mais é do que isso. É uma atração desequilibrada, é uma força importante, mas que está desequilibrada. E a fé é o que nos regula essa força que nas paixões, nos impulsos irresistíveis da animalidade, nós estamos necessitando desse cuidado ou dessa dose adequada. No livro dos Espíritos, agora não sei se eu vou me lembrar exatamente como eles falam, mas eles falam que a paixão é como que um cavalo desgovernado. Então o cavalo, ele tem a sua força, ele tem a sua importância. Mas quando ele está desgovernado, a gente não consegue prever as consequências, não consegue determinar a utilidade daquela força. Então, para que a gente entenda que as paixões humanas, os interesses são louváveis, mas a gente tem que aprender a dominar eles, a domar, para que a gente direcione essa capacidade, essa força na direção certa, na direção do bem. Jesus, por isto, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Então, que nós nos lembremos disso, não é só dentro da igreja, não é só dentro do centro espírita, que é a casa de Deus. A casa de Deus e as leis naturais estão em todo lugar. Reverenciou em verdade os monumentos que recordassem os lugares santos da oração. Então, Jesus não menosprezou, ele reverenciou esses monumentos que lembram os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Então, essa é a incoerência ainda que nós vivemos dentro do ambiente religioso. Nós muitas vezes adotamos posturas, ideias, né, pensamentos, nem sempre, né? Porque às vezes até dentro do centro espírita a gente está pensando coisa errada, ruim. Mas geralmente a gente se concentra mais, ou canaliza as nossas atitudes, os nossos pensamentos de maneira mais adequada dentro do centro espírita ou dentro de qualquer templo religioso. Mas a hora que a gente sai dali, parece que a gente muda de ambiente, parece que então lá está o sagrado, aqui fora é a selvageria. E não é isso. O ideal é que a gente aprenda a vivenciar o cristianismo em todos os ambientes que a gente frequente, que a gente conviva. Dentro de casa, em família, no ambiente de trabalho, na rua, no ambiente social, no clube, com os amigos, no trânsito e também no centro espírita e também na igreja. Jesus mostrou isso, Jesus mostrou o valor do templo, mas ele vivenciou o amor em todo lugar. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis, impressionando-a pelo contato de sua alma divina, fazendo-lhe abandonar o velho cântaro da fantasia para que busque as fontes eternas.
Aqui eu me lembro de uma mensagem do Chico que se chama O Olhar de Jesus. E é esse o olhar que nós devemos buscar também para o nosso dia a dia, se a gente quiser aprender com ele. Quando a gente vê alguém com virtudes e com defeitos, infelizmente a gente ainda muitas vezes foca no defeito e quer corrigir a pessoa cutucando, né? Fazendo aquela ferida machucar cada vez mais, sangrar. E Jesus não, Jesus sempre olhou o que aquela pessoa tinha de potencial. O que ela tinha já de virtude adquirida, por mínima que fosse. E estimulava aquilo. E se a gente prestar atenção, é isso também que os espíritos superiores fazem conosco em reuniões mediúnicas. Eles, às vezes, puxam a orelha, mas na maioria das vezes eles estão estimulando, nos estimulando naquilo que nós temos de potência, naquilo que nós temos de capacidade de desenvolvimento, como se fosse aquilo que fosse a nossa mola propulsora para poder avançar. E é assim que Jesus também vê. Todos nós, graças a Deus, porque imaginem, se também eles, os espíritos superiores, só vissem os nossos defeitos, não acreditassem nas nossas potências, nós estaríamos condenados. E ele segue exemplificando, né? Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Aqui, ó, essa frase é uma trombada para a gente. Como é que nós podemos invocar o nome de Jesus para justificar qualquer atividade diferente disso tudo que acabou de exemplificar? Então, porque eu estou entendendo melhor o cristianismo ou o espiritismo cristão, então isso justifica eu chegar e maltratar alguém porque a pessoa está errando? Porque a pessoa ainda não entendeu determinadas coisas que eu já estou começando a entender, e se eu tivesse realmente começando a entender, será que era assim que eu deveria agir? E se as pessoas que nós estamos condenando, acusando, botando o dedo no nariz, ali no rosto, se essas pessoas estão tão distantes do cristianismo ou do espiritismo cristão ou das verdades, então mais ainda a gente tem que ter paciência, porque assim, se essas pessoas ainda não aderiram a essas ideias, como é que eu posso cobrar deles atitudes cristãs se sou eu o cristão? Se sou eu que estou estudando para entender, se sou eu que estou frequentando o centro, se sou eu que estou lendo as obras do Kardec e de Chico Xavier. Então, é a mim que é cobrada a atitude, é não a ele. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Como é que eu posso me dizer cristão e justificar um ato meu totalmente anticristão? Então eu ajo de maneira diversa do que o Cristo ensinou e ainda falo que é em nome dele. Isso no nosso dia a dia tem que estar muito claro. Mas voltando ao contexto dessa palestra no mundo espiritual, imaginem o seguinte: a humanidade tinha acabado de passar por uma grande época de, da Inquisição, da Santa Inquisição, onde inúmeros religiosos, em nome de Jesus,
botavam gente na fogueira, matavam, maltratavam, faziam os maiores absurdos em nome de Jesus. Então, e é por isso que aqui o instrutor está fazendo esse alerta a esses, às vezes, cristãos endurecidos. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir a memória, difundir a discórdia em seu nome? Então vocês prestem atenção no tamanho da incoerência que é realmente o que a gente vive. Porque isso acontece conosco. Às vezes eu acho que eu sou espírita, que eu sei mais do que um irmão que é de outra fé. E aí eu quero forçar ele a entender o que eu estou entendendo. E se ele não entende, eu brigo. Aí começa uma disputa. Então, será que não é denegrir a ideia, a imagem de Jesus? Difundindo a discórdia em nome dele? Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irrepreensível, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu impávido. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. Olha que bonito isso que o Eusébio falou agora. Quer dizer, olha o que ele está falando. Eu não estou falando para todo mundo virar espírita. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei. Quer dizer, até porque existem as legiões ainda que seguem determinadas religiões. Então imaginem se hoje acabasse com determinada religião e os fiéis. Então o que está pedindo para que em qualquer que seja o local onde você está transitando, porque eu espírita convicto posso na reencarnação seguinte, aliás, os grandes estudiosos dizem isso, que o Brasil está sendo um celeiro onde estão sendo preparadas muitas almas para as verdades com o acréscimo do que o Espiritismo trouxe, para reencarnarem em inúmeros outros setores da Terra, em outras religiões, para poder fazer o quê? Exemplificar o cristianismo verdadeiro, independente do rótulo. Independente de que nome tenha, se é espiritismo, se não é, o que importa é praticar o bem, é praticar o amor. É claro que acrescido dessas verdades, a humanidade um dia vai avançar mais rápido. Mas o que a gente precisa é amar, é respeitar, não é pregar as ideias para discutir, para degladiar, para ver quem tem razão. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Luz, mais uma vez, olha aqui, esclarecimento, visão da verdade, do que é a verdade, lucidez.
Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as vossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Então, independente em que religião eu estou, qual que é a função do verdadeiro adepto da ideia do exemplo do Cristo? É ajudar quem está com dificuldade. Não atrapalhar, não brigar, é ajudar. Fuge ao farisaísmo dos tempos modernos que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Então aqui ele está pegando pesado na questão dogma, sim, mas isso serve para tudo. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Então, olhem que lindo tudo isso que o Eusébio está falando, né? Jesus nunca pregou a desarmonia, jamais endossou a vaidade de lábios que se declaram puros, mas por dentro são corações empedrados no orgulho e no egoísmo. Mobilizemos nossa confiança no todo misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante o matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor, nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus. Então, abracemo-nos, olhemos para os outros, por mais que sejam pessoas difíceis, com o olhar de Jesus, com o amor de Jesus. Em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal.
eu quero tentar trazer isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Porque agora isso tudo faz sentido. Aqui a gente está envolvido numa vibração superior pela proximidade desses nossos mensageiros que estão aqui conosco. Mas e na hora do dia a dia, a hora que acontece algo que alguém nos machuca, nos prejudica? Aqui a gente tem que ter claro isso. Intimamente, nós ainda carregamos instintos que são mais selvagens. Então, na hora que aquilo acontece, algo vem e nos prejudica, uma pessoa vem e nos agride, não materialmente, às vezes verbalmente. A gente desce na vibração, o nosso sangue ferve e a gente às vezes tem intuito de reagir de maneira a limitar aquele mal que está sendo feito com outro mal. Mas o que o nosso estudo nos pede? Para que a gente comece a identificar isso e dar um tempo antes de reagir. A gente pode ferver por dentro, mas a gente tem que reconhecer, aquilo não é o que o Cristo nos ensinou, o que o Cristo espera de nós. Então, naquele momento, se eu ainda não consigo reagir com o bem que Jesus me mostrou, então que eu pelo menos me cale. Que eu pelo menos guarde aquilo para conseguir reequilibrar as minhas energias, as minhas vibrações, os meus pensamentos, e em oração buscar o auxílio superior para depois eu conseguir ir cultivando e treinando os meus instintos a serem domados. Como o exemplo do que a gente falou ali no começo, né? A paixão. Aquele cavalo desgovernado, aquele corcel desgovernado, que eu preciso começar a domar. Então aquilo ainda está dentro de mim, vivo, querendo sair à força. Mas nós temos que identificar essa incoerência e calar, silenciar esses nossos ímpetos ainda muito primitivos, para que a gente nos harmonizemos. Como ele falou assim, ó, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal que nós ainda aqui habitamos e carregamos. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições, em ronda sinistra. Olha isso. Existe, além do que a gente carrega dentro da gente, existe uma influência externa que está só olhando, só vigiando para ver aonde nós vamos abrir o canal para eles poderem entrar junto. Evitai a subversão dos valores espirituais. Afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadeie sem a sabedoria. Livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé, para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multissecular da ilusão. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Então aqui está também uma chave que a humanidade muitas vezes tropeçou. A salvação não é gratuita. Não basta eu aceitar o Cristo que eu estou salvo. Não é Jesus que vai nos salvar. Ele veio pela nossa salvação. Mas a salvação é trabalho contínuo de renovação e de aprimoramento pessoal.
Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. Então aí ele acabou essa palestra dele, e o André Luiz está nos descrevendo. Esse espírito estava envolto por uma luz muito grande que ele mesmo emitia. A assembleia prosternada mostrava semblantes lívidos de estupefação. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando o comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. E as melodias notas do hino perdiam-se ao longe, no arvoredo distante, nas asas da suave brisa. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados sob o amparo de colegas das nossas atividades socorristas não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo talvez com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada, se retiravam cabisbaixos, soluçando. E aqui então encerramos esse capítulo, que é um apelo cristão a estes cristãos que estavam na época agindo de maneira totalmente transviados, né? E o que aconteceu com eles ali? Tomaram consciência. Eles perceberam que aquilo era um puxão de orelha, porque eles estavam errando. Então eles não saíram animados e otimistas, eles saíram cabisbaixos, porque eles reconheceram a sua parte que lhes cabia em todo aquele erro de humanidade, de religiosidade na humanidade. Mas esse é um alerta que é trazido nesse livro para nós, para cada um de nós, no nosso modo de agir nos dias de hoje, que também servem para o Espiritismo. Para aqueles que abraçam o Espiritismo e também se utilizam dessas ideias com tirania, querendo impor, querendo dominar, querendo menosprezar os outros que estão ainda não abraçando as mesmas ideias. Então, que tudo isso sirva de estímulo, sim, para nós, mas ao mesmo tempo também de reconhecimento daquilo que ainda também nós carregamos de imperfeição, de incoerência na nossa forma de vivenciar o nosso cristianismo também, nos dias de hoje. Certo? Fica uma grande reflexão para todos nós. Eu quero que vocês me falem aí se tem alguma observação a mais que queiram fazer, porque aqui então, mas hoje nós encerramos então o 15º capítulo, e na semana que vem nós vamos entrar no 16º, que se chama Alienados Mentais. Mas alguma dúvida ficou com relação a essa palestra do Eusébio, né, chamando a atenção a nós, todos os cristãos? Ou alguma coisa que vocês queiram falar? Tudo certo? Tudo certo. Tudo ok. Maravilha, então, gente. Então, que possamos ficar com essas mensagens, né, essas reflexões aí durante a semana, para que a gente realmente incorpore tudo isso e não volte a agir de maneira tão incoerente no nosso dia a dia, né, quando a gente quando nós nos dizemos cristãos, né? A gente possa cada vez mais estarmos alinhados a essas ideias, ao exemplo de vida que Jesus nos deixou. Certinho? Então, uma ótima noite para todos, uma ótima semana. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa noite.